E aí galera do nono ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de arte. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso assunto que nós estamos trabalhando no nosso livro de arte, falando sobre a percepção dos sons, dos sentimentos. Nós vamos dar sequência hoje e hoje falando sobre sons, sentimentos e sensações. Nas últimas aulas nós enfatizamos um pouco sobre as sensações, as emoções que estão por trás das obras de arte. Lembra que eu falei sobre alguns nomes importantes da obra de arte? Nós citamos aqui, apresentei para vocês quadros e vocês puderam nas nossas aulas, nossos encontros através do Google Meet, falar um pouco sobre aquela obra. Então, a partir de agora, nós vamos falar um pouco sobre as sensações que a música traz. Então, a arte, ela é muito interessante porque ela consegue ter essa divisão entre a arte, no caso da pintura, entre a arte, no caso da escrita, que pode se dividir entre a música, entre a literatura ou textos propriamente escritos para o cinema, para o teatro. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar um pouquinho com a música. Então nós vamos ouvir músicas nos nossos encontros através do Google Meet e aí sim trazendo todas as emoções, os sentimentos que essas músicas fazem em cada um de nós. Vamos à nossa aula agora. Bom, nesse primeiro momento eu quero lembrar vocês o que nós trabalhamos na última aula, que foi também o tema do nosso encontro no Google Meet. Nós falamos sobre essa arte, que é a arte cobra, que faz sim um movimento diferenciado, ele vai contra tudo aquilo que está sendo colocado aí através do mundo da arte, que foi originado na Itália no final dos anos de 1960. Então o que acontece? Essa arte ela buscava a aproximação com o dia a dia das pessoas, ela fazia isso com que isso pudesse estar de fato acontecendo. Então era a aproximação que se tinha ali com as pessoas no seu dia a dia. Então você está vendo aí uma obra que foi colocada que vai justamente trabalhar essa questão do homem, o homem que já busca justamente apresentar tudo aquilo que está à sua volta. Então o objetivo era utilizar o mínimo de material para quê? Para obter um efeito com materiais que são pouco utilizados, como trapos, jornais, entre outros, gravetas e semente. Então tudo isso faz com que a estética dessa arte, ela modifique. E é claro que essa obra, ela traz sim um significado importante. A ideia era justamente fazer com que as pessoas percebessem e fizessem uma crítica à questão do consumismo, e proporcionasse uma reflexão sobre o lixo que a sociedade produz, Nós estamos vivendo uma época, uma geração em que essa sociedade, ela está justamente buscando ali tentar resolver um problema tão sério que é essa questão do lixo, a grande produção do lixo que nós todos os dias estamos ali produzindo em nossos lares. Então isso aqui é o quadro de 1968 que chama-se Armadilha. A ideia desse quadro, Armadilha, está relacionado justamente com essa percepção do consumismo, que nós estamos presos muitas vezes dentro da armadilha do consumismo e também estamos aí tentando levar essa reflexão de alto nível sobre a questão do lixo, e a sociedade, tudo aquilo que nós produzimos e esse uso que ela faz dos objetos, como a sociedade consegue utilizar. Então, as primeiras páginas desse livro, nós tratamos sobre essa relação que existe entre a inspiração, a expressão e a emoção voltada para o contexto da arte. Para casa, nós passamos uma atividade que diz o seguinte: relacione os movimentos artísticos às suas respectivas descrições. Primeiro é o cubismo, segundo o expressionismo e o terceiro é a arte cobra. Então vamos entender qual é cada um desses elementos. Espero que você tenha feito a atividade, agora é a hora de entrarmos aí justamente nessa discussão para a resolução dela. Então vamos lá. Diz assim: relacione os movimentos artísticos e suas respectivas descrições. 1, 2, 3. É um movimento artístico que destaca os aspectos subjetivos, valorizando a expressão das emoções humanas. Então, qual seria esse? Então nós vamos aqui colocar que seria 2. Aqui entra o 2, que é o expressionismo, que é um movimento artístico que destaca os aspectos subjetivos, valorizando a expressão das emoções humanas. Então, no expressionismo, ele vai justamente trazer aqui a questão da valorização
tá? A valorização da expressão das emoções humanas, tá? O próximo é um movimento artístico que utiliza o mínimo de material para obter a arte feita com materiais naturais, apresentada por pouco em tratamento estético, mas com obras ricas em elementos de composição plástica e ressignificação. Qual seria justamente esse movimento, né? Seria o número 3. Vamos aqui ver se eu consigo colocar o número 3. Pronto. O número 3, que faz referência à arte povera, que é justamente, voltando aqui, que foi um movimento que se originou em 1960, tá aqui, na Itália, no final dos anos de 1960, e que traz justamente essa contribuição com o seu objetivo de utilizar o mínimo de material para obter a arte feita justamente com elementos, como trapos, jornais, gravetos, semente, corda, justamente ressignificando, né, ali todos esses elementos. Bom, vamos ao terceiro, que óbvio que vai ser o número 1, tá? Que é o cubismo. Então já tenho aqui a 2, 3 e agora eu tenho aqui o cubismo, que é o número 1. É um movimento que representa por meio de geometrização as diversas fases de um objeto, figura humana ou formas de natureza ao mesmo plano. Foi o que nós falamos sobre os quadros na última aula e eu trouxe sim como exemplo, né, justamente a obra de Pablo Picasso, Mulher Chorando, trouxe esse quadro como exemplo para vocês e vocês puderam compreender quem era um representante desse movimento que é o cubismo. Então, vamos mais à frente. Hoje nós vamos aqui falar também, estamos encerrando esse capítulo e fala sobre as sensações que as obras transmitem relacionando conceito. Então vamos relacionar conceitos aqui sobre o que nós estamos aprendendo. Então vamos lá. Primeira coisa, a arte como expressão é o que nós estamos estudando, que a partir dela vai surgir a percepção das emoções e dos sentimentos. Então, arte como expressão, tá? Então vamos prestar bem atenção para que a gente possa compreender sobre isso, né? Sobre esse movimento tão importante que nós estamos ampliando nossa discussão sobre ele. Então aqui vai dizer justamente a arte como expressão de emoções e sentimentos. Movimento artístico que vai ser justamente para que você coloque aí no seu livro essas palavras, tá? Tá aí, expressionismo, que vai estar justamente a primeira palavra. É interessante entender que o expressionismo utiliza cores, utiliza fontes, sentimentos trágicos, representação de pessoas e do povo, tá? Representada por Vicente Van Gogh e Edvard Munch. Então são artistas que trabalham dentro dessa perspectiva do que se diz respeito às emoções e os sentimentos, tá? Dentro do expressionismo. Foi o que nós falamos na atividade que eu acabei de fazer a correção, a primeira parte, que vai lá falar sobre o expressionismo, que é justamente ligado ao movimento artístico, tratando com as emoções e os sentimentos. Mais à frente, também nós vamos falar sobre a arte como expressão, né, relacionada da sociedade, através dos movimentos artísticos. O primeiro vai ser aqui o cubismo. Lembra que eu falei sobre o cubismo nesse momento? O cubismo que traz aí justamente a ideia, os quadros baseados em traços e justamente você conseguiu compreender a ideia de Pablo Picasso. Então nós trouxemos aí Pablo Picasso como exemplo. Mais à frente, dentro do cubismo, nós vamos perceber que existe justamente o uso de formas geométricas e o rompimento com a questão da perspectiva. Ele vai também trazer justamente esse nome, que é o Pablo Picasso, um dos grandes representantes do cubismo. É interessante que no Brasil nós não temos uma referência que trabalhe diretamente com o cubismo, mas alguns nomes que conseguiram, através da arte de Pablo Picasso, expressar todo o seu entendimento artístico. Continuamos trazendo a questão da arte como expressão. Também vai para essa divulgação da arte povera, que é justamente o que nós estávamos trabalhando por último aqui no nosso capítulo, tá?
que vai justamente tratar essa questão, retrata a crítica ao consumismo, né, e o uso de materiais comuns do cotidiano. Então foi o que eu falei, quando a gente coloca essa relação dentro da perspectiva emoções e sentimentos, nós vamos ter o expressionismo, dentro da perspectiva da sociedade, o cubismo e a arte povera, cada um com sua visão específica, aqui o uso de forma geométrica, e aqui vai fazer uma crítica ao consumismo, vai fazer uma crítica como nós estamos utilizando e reutilizando o que nós temos em casa e como estamos descartando o nosso lixo. Então, nessa arte, se utiliza de tudo aquilo que está à sua volta. Mais à frente, nós temos aí quem representa essa arte, né? Nós temos alguns nomes: Giovanni Anselmo, Maria Méz, Michelangelo, né, e Pistoletto. Então, são alguns dos nomes que estão inseridos dentro desse contexto dessa arte. Para concluirmos essa relação de conceitos, mais à frente nós temos histórica, que é o movimento artístico, tá? O romantismo, que retrata acontecimento representado por Goya. Então nós temos aqui justamente toda a organização. Então percebam que dentro desse quadro você tem emoções e sentimentos dentro da sociedade através de fatos históricos. Então existe uma divisão sobre expressionismo, cubismo, arte povera e o romantismo que está inserido nesse quadro. Bem, espero que você tenha, até o momento, conseguido entender sobre essa ideia de arte de sentimento. Nós estávamos falando sobre obras de arte, de pintura, né? Então trouxe para vocês aí, e agora nós vamos falar o nosso novo momento sobre sons que trazem as emoções, tá? Então nós vamos agora trazer esse momento para discutirmos um pouco sobre esse assunto que é divulgado, que é tão falado, que é a música, tá? A música consegue trazer expressões importantes, então sons que trazem sensações. Esse é o momento para que a gente possa estar discutindo. Bom, de cara já trago aí a ideia dessa imagem para que você possa perceber, né, a unidade 3, as sensações nas artes. Então nós estamos admirando aí a imagem dessa criança, que a ideia é justamente a produção de um sentimento. Então, o que acontece quando nós ouvimos uma música? Que sentimento é gerado em nós através de uma melodia, de uma canção? Quando alguém escuta uma música que ela é romântica, qual o sentimento que aquela pessoa vai ter? Ou uma música um pouco mais agitada? Ou quem sabe, você pode perguntar ao seu pai, sua mãe, que músicas trazem lembrança na vida deles, né, ao longo dos momentos da sua vida, né? Momentos que marcaram. Então a música, ela marca uma história na vida de alguém, tá? Então começamos com essa imagem. Vamos lá, dando sequência à nossa aula. O que nós vamos ver nesse capítulo? Sons que despertam emoções, dinâmica da música, romantismo na música e música no cotidiano. O mais interessante de tudo isso é que em todos os lugares os sons, eles vão estar presentes. Então nós vamos agora conseguir compreender como nós somos captados através dos sons para despertar as nossas emoções, assim como nós temos esse foco dentro da arte, da pintura, com os grandes artistas que eu apresentei para vocês, com os quadros que eu apresentei para vocês, tanto em nossa aula aqui gravada, quanto em nossa aula através do Google Meet, você conseguiu traçar e apresentar alguma emoção diante de algumas obras. E agora o nosso foco será a música. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos trazer aqui, sons que trazem sensações. Então aqui já traz de cara algumas perguntas para que você comece a pensar, para que você comece a perceber o que está à sua volta. A arte é importante justamente também para essa reflexão, para que a gente perceba que a arte está no nosso dia a dia, dentro das nossas casas, quando entramos nos ônibus, quando estamos dirigindo um transporte ou quando estamos em um aniversário, em todos os lugares nós vamos estar vivenciando arte. Por quê, professor? Porque ali está a música e a música vai despertar esse sentimento. Então vamos lá. Você já ouviu um som que despertou algum sentimento? Já ouviu um som que fez você se lembrar algum momento de alegria ou tristeza? Na sua opinião, os sons podem despertar emoções em quem os ouve? Será se você está dentro dessa ideia? Que tipo de emoções? Essas emoções serão as mesmas para todas as pessoas? Será que existem sons e músicas feitas com o propósito de assustar, emocionar, encorajar, entre outros? Os filmes são algo
importantíssimo para essa discussão, né? Nos filmes, hoje você tem cenas em que a música ela vai complementar aquele momento. E o que fica gravado é justamente aquela música. Você conhece alguma música com alguém desse propósito? Qual? Vamos lá. Sons, sentimentos e sensações. Um compositor pode expressar diferentes sentimentos ou ideias em sua música. Para isso, ele combina sons que podem provocar lembranças de situações agradáveis, calmas, apreensivas, desagradáveis e entre outros. Então, a imagem de alguém escutando música. Então, na hora que você escuta música, os seus sentimentos começam a estar ali aflorando. Devido à sua capacidade de envolver os ouvintes, a música é muito utilizada em filmes. Olha aqui, para que a gente possa lembrar, eu já estava discutindo sobre isso. Filmes, teatros, novelas e séries, né? Então você vai lá, você já sabe, quando vai começar uma série, um filme, aquela série que você tanto gosta, aquela música já identifica aquela série, para completar o sentido da cena e intensificar as emoções do público. Assim, a música mexe com o nosso imaginário e nossas recordações. Você pode perguntar isso aos seus pais, tá? Sobre recordações, como por exemplo, qual música lembra você como filho lá na infância? Ou que música lembra ele, tá? Quando ele morava com seus pais. Então, sentimentos através das músicas trazem lindas recordações, provocando sentimentos e sensações com base nas relações entre nossas experiências pessoais e os sons que estamos ouvindo, né? Então, nós temos justamente isso, os sons que nós estamos ouvindo, tá? Então, vamos lá, dando sequência. Aqui algumas atividades para que vocês possam estar realizando e, mais à frente, sentimentos na música. O tema sentimentos aparece em várias formas musicais. Alguns compositores representam sentimentos de alegria, tristeza, medo, entre outros. Arnaldo Antunes, um grande cantor e compositor brasileiro, tem músicas que tratam de sentimentos comuns das pessoas no cotidiano. Eu convido você aí em sua casa a tirar um tempinho e procurar as músicas, as composições de Arnaldo Antunes e você ouvir um pouco sobre essa relação que o texto está dizendo, que as músicas dele vai trazer ali justamente sobre vários tipos de sentimento. Esse artista tem uma atuação diversificada, além da música, ele também é poeta e artista visual. Escreveu livros de poesias, concreta e fez parceria com muitos artistas durante os anos de 1980 e 90. Né? E ele fez parte da banda de rock Titãs. E em 2002 formou um grupo com os artistas Marisa Monte, Carlinhos Brau, chamado de Tribalista. Então, se você não teve a oportunidade de ouvir as músicas de Arnaldo Antunes ou Tribalistas ou mesmo Titãs, pergunte seu pai, sua mãe, que ele vai dizer quem são eles. Músicas incríveis que trazem sentimentos, melodias importantes para nós. Em 2008 ele fundou a banda Pequeno Cidadão, no qual permaneceu até 2012. Então nós estamos falando de um grande artista. Muitos dos seus poemas apresentam um cunho crítico e social. É interessante falar sobre Arnaldo Antunes, que você vai conseguir perceber que as suas músicas trazem não só melodia, mas informação sobre essa relação social, sobre algum ponto crítico que é interessante estarmos discutindo. Então foram musicados tanto pelos Titãs, que é a banda que ele fazia parte, quanto por outros artistas em projetos individuais ou coletivos. Então nós vamos trazer agora, aqui embaixo, mais um pouquinho para que a gente possa compreender. Então, leia a seguir a letra da música Socorro, de Arnaldo Antunes. A letra dele, em parceria com Alice Ruiz, diz o seguinte: socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate e nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa. E aí, a música é interpretada por Arnaldo Antunes, tá? Então você conseguiu perceber que hoje nós estamos explorando justamente as sensações da arte através dos sons, né? Os sons que são produzidos. E eu quero justamente terminar aqui com essa letra, né? Para que a gente possa, no próximo encontro, falar um pouco mais. Espero que você tenha
gostado da nossa aula, tenha compreendido sobre a ideia dos sons e das emoções. E é importante que a partir de agora você pesquise um pouco mais, vai lá, pesquisa sobre a biografia de Arnaldo Antunes, veja sobre a banda Titãs, sobre os tribalistas e todos esses grupos e composições que ele tem. Pergunte seu pai, pergunte sua mãe, qual música fez parte da história de vida deles, lá na infância com seus pais, ou até mesmo no momento do seu casamento. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!